Que tal impactar mais pessoas por um mundo, por um futuro melhor? Por muito tempo, as empresas elas pensavam só em faturamento, em lucro, em mais dinheiro. De uns tempos para cá, muitas empresas, como a Coca-Cola, a Claro, diversas empresas elas estão pensando também em impactar socialmente as pessoas. Para, claro, você garantir um futuro melhor, mais conexão, mais amor. Então, o intuito não é mais somente lucrar a qualquer custo. É lucrar impactando vidas, com propósito, com determinação, para a gente chegar sempre mais longe. Os meus convidados de hoje, eles são empreendedores sociais. Primeiro, eles vão explicar o que é isso e o que os moveu para iniciar um projeto tão bonito. Eles fazem parte de um instituto que nasceu de um sonho simples e transformador de aproximar as pessoas, reconstruindo esperanças, gerando oportunidades. Tem muita coisa legal que a gente vai abordar nesse podcast de hoje. Achei incrível, mas sem mais delongas, com vocês, Fred e Carol do Instituto Se Se aproxime mais. Se aproxime mais. Então, vamos chegar aqui mais. Vamos chegar mais. próximo. Se aproxime mais. E temos a Vivi, a vice-presidente está ali de olho na gente para ver se a gente não fala nenhuma besteira, né, Vivi? Então vamos lá, gente. Sejam muito bem-vindos ao Viva Voz Podcast. Eu sou o host Marcos Oliveira. Fico muito feliz de receber vocês aqui para esse bate-papo, para a gente falar sobre impacto. É isso? Obrigado, Marcos, por nos convidar. A gente está feliz demais, porque de alguma forma a gente foi impactado. Legal. E a gente quer impactar vidas, né? E a gente quer que as pessoas entendam a importância de impactar vidas. Então já vamos começar aí. Vocês foram impactados. Como? Onde começa essa história? A Carol é da comunidade, então ela pode até Iniciar? abrir o jogo aqui, o bate-bola aqui. Fique tranquilo. Carol, isso aqui é um bate-papo. Bebe uma aguinha assim, ó. Vai lá. Eu gosto de podcast porque é isso, assim, ó. É um bate-papo tranquilo. Bebe uma aguinha, bebe, você vai ficar melhor. Qual é o nome da comunidade? Eu falo Taguatinga, né? Mas aí é conhecida como a Chaparral. Chaparral. Eu já ouvi falar na Chaparral. Quem é que nunca ouviu falar da Chaparral? Geralmente se ouve falar muito mal, né? A gente tem até uma história engraçada. Sim. Que quando eu cheguei lá, todo mundo fala Chaparral e ela falava assim, não, é Nova QNL. E eu falava assim, poxa, mas o que vende, o que é legal, o que a gente escuta nas músicas, Sim. né? Ceilândia, Lote 14, que é pra lá que eu vou, de Renato Russo. É isso, é sobre isso, né? Legal. E aí ela sempre tem essa intriga, mas ela é lá de... Mas explica, o que é a Chaparral e qual que é essa desconstrução que a gente tem que fazer de lá? Fica ali meio... Às vezes a gente brinca que é a Tailândia, né? Nem Taguatinga e nem Ceilândia. Porque é um pedaço ali da QNL, eram pessoas que moravam em invasões ali de Taguatinga. E aí o governo entregou o lote para essas pessoas lá. E meus pais foram um desses contemplados. Então Legal. eu já nasci lá. Aí fica essa... E aí parece que o nome dessa invasão, ali que era perto do hospital de Taguatinga, era Chaparral. Então, quando as pessoas subiram e foram morar lá e receberam as suas casas, aí ficou Chaparral. Entendi. Mas assim, e aí, o impacto que você viveu, como é que surgiu esse projeto? Foi você que encabeçou o Se Aproxime Mais? Ou como é que surgiu? Surgiu de um grupo de pessoas, né? A gente sempre gostou de se aproximar das pessoas, de estar perto de pessoas. Mas isso lá na Chaparral? Também na Praça da 24, né? Quando 24 entregava, lá em Taguatinga? quando entregavam ali leite e pão diariamente, eu lembro, às terças e quintas-feiras, tudo meio que começa ali, até tinha um nome muito legal, que era a Jupofã. A Jupofã, juntos somos mais. Juntos podemos Legal. fazer Juntos mais. podemos fazer mais. Começa ali, a Carol, filha de costureira, essa comunidade, né, de muita gente que é lutadora e que vence, e a gente se aproximando de pessoas, a gente entendeu a necessidade de fundar a instituição Se Aproxime Mais. E de entender também que a forma como a gente se aproxima de Deus é se aproximando do próximo. Não tem como eu me aproximar de Deus sem me aproximar do próximo.
Então, Os essa. filhos dele. Sim. Exatamente. Cara, Essa é a pegada, essa é a pegada. tá, e hoje então vocês estão lá em Arniqueiras, né, na É quadra a nossa 10. sede. Nossa sede lá. O presidente, nosso amigo Fred. A Vivi é a vice-presidente. A Carol, primeira secretária. E a Bruna, chama Cobo ou Cobô? Bruna Cobo. Cobo. Ela é a mente brilhante de nós, tá? Uau! Inclusive fazendo projetos agora, enquanto a gente está aqui. Aí tem a Jaqueline, que é a tesoureira. Então essa é a equipe. É a Sim. equipe. É a Aí equipe. hoje vocês estão atendendo, eu fiquei impressionado. Eu falo ou vocês falam o número? Ah, bem, pode falar. É porque Mil crianças. São crianças? são crianças. De qual idade? Entre 4 até 12, só que sempre sai um pouco dali, porque aparece, né? Uhum. Eu costumo brincar que as comunidades que a gente atende é tipo aquele filme antigo, Gremlin joga água nas crianças e elas multiplicam. né? Né? Então a gente fala de 1000 crianças porque a gente teve recentemente a nossa Páscoa Solidária, que nós confeccionamos Uhum. 1000 ovos para Entendi. 1000 crianças. Mas possivelmente passou uns 200. Então, mas a gente contabiliza ali 1000. Então lá é um espaço, só para eu entender, lá é um espaço que aqui inclusive tem alguns projetos que acontecem lá. E aí vocês recebem, por exemplo, aulas de esportes, idiomas. Explica um pouquinho como é que funciona lá o instituto. A gente tem aulas de luta, né? Ok. Judô, Aham. karatê e jiu-jitsu. Eu sou Legal. do jiu-jitsu, Legal. amo esse negócio. E a gente também tem musicalização infantil. Como eu sou Muito músico, legal. eu também acabo jogando isso para cima da comunidade. Aham. São as nossas ações contínuas ali. Mas as nossas ações, como a Páscoa Solidária, nós vamos para as comunidades. Né? A gente vai para o pôr do sol, o sol nascente, a gente vai para Chaparral, Aham. a gente vai para o Areal, a gente Aham. vai para a Água Quente. E são nessas comunidades que nós temos essas 1000 crianças, Entendi. que nós damos essas assistências. Cara, que legal. Então, aula de reforço também. Exatamente. Aí é uma outra área, como eu também sou professor de inglês, e a Vivi, que é professora de português, e nós temos dentro do nosso grupo muitos professores, Carol é administradora, a gente entende, a gente acredita que é importante a educação, Com certeza, né? gente. Para mudar, para impactar, para gerar oportunidade, seja para o empresário ou para alguém que futuramente vai esbarrar com esse adolescente, com essa criança. Né? A gente quer mudar a história dessa criança, seja através da luta, seja através do esporte, né? Seja através da educação, para lá na frente ter um impacto, né? Uma transformação na vida de todos. Todos ganham com isso. E tem algo que o Fred me falou nos bastidores, que é um curso de barista, que tu também é barista. Caramba! Mas, gente, eu já quero deixar isso assim, que é muito legal isso, porque eu acredito que tem um pessoal que fala assim, não, ele faz tudo e não faz nada. Não é bem assim. Você pode fazer diversas coisas a seu tempo. Então, assim, você pode ser um médico que é barista, você pode ser um músico que é engenheiro. Exatamente. Então, você pode ter múltiplas habilidades e fazer elas todas muito bem. Eu tenho um amigo de Fortaleza que ele fala bem assim, o Fred é polivalente, ele faz tudo, mas não aquele tudo que fica pela metade. Legal. Como eu sempre gostei muito de música, eu sempre quis trazer a musicalidade para o campo das pessoas que eu tenho acesso. Sim. Como eu sempre gostei muito de luta, né, esporte, eu sempre quis estar ali trazendo essas coisas próximas. E também o café. Né? Por isso que eu fui para São Paulo, cara, fazer o curso de barista, voltei para Brasília, conheço todas as cafeterias e aí me deu um estalo, um negócio. Por que que eu tenho acesso e vez por outra a gente tem a condição de ter acesso a um café legal, a uma comida legal e tudo bem com isso, Sim. O mundo gira e tá legal isso aí. Mas como eu trabalho em comunidade, eu ficava um pouco constrangido. Como é que eu chamo um jovem de 13 anos? Vamos ali tomar um café comigo? Ali que eu quero tomar um café contigo, mas traz 50 conto. Porque são cafés caros, né? Sim, É uma outra pegada. Então, numa palestra que eu tive aqui na Asa Norte mesmo, foi falado sobre a democratização do café. Aquilo foi um estalo e eu comecei a pensar, por que que eu não levo esse café
para a comunidade e que eles Ok. possam ter acesso. A gente montou um espaço, um ateliê de café, podemos dizer assim, um Legal. espaço para fazer café, uma cafeteria, Aham. e que todo mundo toma café 0800, na Sim, verdade. Na verdade, é um espaço sustentável. E como legal. a gente fala de sustentabilidade, é Uhum. sobre isso. E a gente leva a cultura do café, mas não só isso. Já formamos mais de 10 jovens para o mercado de trabalho em cafeterias no Distrito Federal. E deixa eu te fazer uma pergunta, esses jovens, eles saem, aí eles vão trabalhar, nessas cafeterias, como é que funciona? Quais são as oportunidades, por exemplo, que ele fechou esse curso, quais são as oportunidades que esses jovens, aonde eles podem trabalhar? Eles podem trabalhar em várias áreas, porque o profissional de café, o barista, ele não Legal, é só o cara que faz o café ou só serve o café. Ele entende de café, ele fala da cultura do café. legal. Então ele pode ir para participar de grandes empresas, como por exemplo Café do Sítio, que tem uma linha de cafés Premier, né? uma linha mais elaborada. Ou pode simplesmente entrar nas cafeterias que tem Águas Claras, Ceilândia, Taguatinga, Asa Norte, Asa Sul, e ser um barista e às vezes Sim, ganhando um salário muito bom. muito bom para a realidade deles, né? Então eles têm Cara, essas que legal. oportunidades. E como a gente tem acesso aos produtores de café e Uhum. aos donos de cafeterias no Distrito Federal, acaba também sendo mais fácil a indicação. Fred, tem alguém formado aí? Estou precisando. Estamos precisando para fazer um freela, e a gente vai direcionando esses Então jovens. já bota ele no mercado de trabalho, cara, que legal. E Isso é impacto, né, velho? isso é impacto e tira eles do quê? Daquela vida ociosa, Sim. E a né? ociosidade a gente já sabe onde que para, né? É, Como minha mãe dizia que é cabeça desocupada é oficina de Satanás, não é isso? Então é exatamente. isso mesmo. Então assim, cara, desde já, assim, já meus parabéns pelo projeto incrível. E vamos falar mais, vamos falar mais. Pessoal, eu queria trazer um assunto aqui em voga que é o seguinte, que é o empreendedorismo social. De uns tempos para cá, como eu comentei no começo, eu vi, inclusive foi um congresso, agora eu não vou lembrar o nome, mas foi um congresso grande que teve na França, que inclusive foi daí que eu vi que a Coca-Cola estava começando a mudar um pouco essa coisa da sustentabilidade, até mesmo na própria fórmula da Coca-Cola, né, de usar Exatamente. outros ingredientes menos agressivos e tudo mais. Então, realmente, vocês enxergam isso como uma moda? Agora, não basta só fazer dinheiro, a gente precisa também pensar em um mundo melhor, impactar. Passa a bola, senão eu falo tudo, né? Pronto, vamos lá. O que você acha, Carol? A gente acredita que a gente precisa formar melhores cidadãos para o dia de amanhã, né? A Sim. gente precisa buscar um novo rumo para. E acho que é isso que as empresas têm buscado, né? Uhum, Com a governança, com a sustentabilidade, sim, porque nós não temos um outro planeta, né? A é gente só tem verdade. esse. Tem um povo que quer inventar de ir para Marte aí, né? Mas o Mas planeta que nós temos é esse, sim, e O a né? gente tem, planeta. A sociedade que nós temos é e a essa. gente não pode, isso não é nem politicamente correto de você usar um lugar, destruir um lugar e ir Sim. embora para outro, para Marte, como o Se- Elon Musk quer fazer, né? Eu acredito que a Exatamente. gente tem que realmente assim cuidar e melhorar. E eu trago isso para nossa conversa que é muito legal, porque eu sempre tive um pensamento muito nômade, sabia? Eu sempre pensei assim, falei, Qualquer coisa, eu quero ganhar muito dinheiro para nem precisar me preocupar com uma roupa rasgada ou um carro. Eu quero poder trocar de carro, eu quero poder, sabe? Eu sempre tive esse pensamento. E é engraçado que você vai amadurecendo e aí você vai mudando. E você vai não só mudando, como você vai entendendo que cara, hoje eu adoro quando eu pego uma coisa velha e recalco. não é só sobre você, né? Não é sobre você. é Sim, Não sobre o é, outro, né? Se aproximar não do é, outro, não né? é sobre a total. roupa não me serve mais, então vou jogar fora. Porque a gente compartilha um espaço, né? A Como é gente, que é lá, Carol, na comunidade? Porque assim, olha a minha história como ela é engraçada. Eu fui adotado. E a minha mãe, que me adotou, ela é da Caixa Econômica. E eu sempre morei aqui na Asa Sul. Ela não era rica, mas também eu não passava Sim. necessidades. Então, assim, foi uma vida sempre assim, que eu não tinha tudo que eu queria, por isso que eu queria ter tudo. Mas, assim, você que veio da comunidade, eu queria trazer um pouco mais dessa história e como é que você se sentiu
como é que vir de um lugar que é considerado perigoso, a Sim. Chaparral. A Chaparral é o que eles falavam, tinha um boato assim, que nem a polícia entrava lá? Como Como é mais que é um aquela história boato. que eles, É mais um boato. eles amarram um pra noite? Como é que é? Não. Não, porque, Não, gente, não. olha só, Lá brincadeiras. nunca teve, Brincadeiras Ó, à parte. brincadeiras à parte, o que acontece? Eu lembro lá no Gama também, no Gama tem o que chama Praça do Acerto de Contas. Tem alguns Sempre lugares, sempre tem. tem alguns lugares assim, mas assim, é muito mais uma história bem contada, É. sabe, daquele Contada fofoqueiro. várias vezes, que É, acaba se tornando E aí uma no final tem um verdade. fofoqueiro que ele aumenta do que realmente a realidade, porque são pessoas Sim. boas, São tem trabalhadoras. pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, então assim, que claro, Muitas mães guerreiras que Muito. cuidam dos filhos assim na luta, né? E é isso que eu queria te perguntar. Como é que foi a tua história? Conta um pouquinho dela. Eu convivi muito com a violência, né? Uhum. Tanto a violência doméstica também. Meu pai era alcoólatra. Uhum. Então a gente viveu nesse lar desestruturado. Meu pai chegar bêbado. Essas coisas que acontecem quando existe o alcoolismo dentro de casa. E o que a gente via muito assim, o povo fala assim, Chaparral é muito perigoso, vão te assaltar lá, vão te roubar. E assim, não é assim. O que a gente vê lá, o que eu sempre vi muito, sempre foi muito tráfico de drogas, né? Entendi. E talvez essa fosse uma das minhas ânsias sociais, assim, de buscar, porque você acaba vendo muitos amigos seus Indo pra esse caminho. indo para esse caminho. Muitos se perdem, não conseguem, quem entra não consegue sair. Não consegue sair. E aí, o que a gente vê muito lá é isso, o tráfico de drogas, essa violência, mas não a violência assim, como as pessoas colocam, né? A polícia não vai entrar, a polícia não. Mete não, bala não na tem polícia, isso, né? não. Dá tiro até na polícia, Não, meu Deus. não tem isso. Isso é só, é uma lenda. É uma lenda. Isso aí é uma lenda. Cara, é interessante. Eu fico. Como eu falei, vou só terminar a minha história. Então, assim, como eu fui adotado, a minha mãe biológica ela era empregada doméstica, ela não podia me criar. Na verdade, olha que coisa doida. A minha mãe biológica, hoje eu tenho contato com ela. Ela mora em Boipeba, na Bahia. E, inclusive, final do ano eu tô indo conhecê-la. Caramba, que legal, né? que massa. Assim, foi acontecendo, eu acredito assim que eu nunca tive vontade, até porque a vida foi seguindo, assim. Mas de uns tempos para trás, minhas irmãs, eu conheci irmãs, uma veio me visitar em Brasília, tudo foi muito legal. E aí agora a gente está se aproximando. Então, Se aproxime mais. Claro, e sempre mais. Vai ter que ter um projeto lá, sempre mais. Sempre mais música, sempre mais judô, jiu-jitsu e karatê, sempre mais. E é isso. Quanto mais melhor, né? Quanto mais melhor. E aí eu te perguntei isso porque eu hoje, como empreendedor, algo arde dentro de mim justamente nesse sentido. De não parar somente no fazer dinheiro. De realmente assim, cara, de que forma eu posso colaborar para um mundo melhor? Eu vou dar um exemplo aqui. E aí eu queria, pra gente bater papo, mas isso aqui é pra gente falar, a Vivi tá de olho ali só pra gente não falar besteira, né? Que é o seguinte, minha paixão é comunicação. Eu sou um professor de oratória, sou um músico e conheci as artes, conheci o teatro, conheci a dança, hoje aqui a escola que vocês estão gravando podcast, ela ensina para as crianças comunicação e criatividade por meio das artes, ou seja, elas usam do teatro, elas usam do podcast, elas têm aula de podcast, elas usam de todos esses elementos para aprender a falar melhor, até porque quando você fala melhor, você lidera melhor. Não existe nenhum líder que não seja um grande comunicador, a verdade é essa. E nessa trajetória, eu descobri diversas coisas muito interessantes. Como, por exemplo, músico é muito acostumado com metrônomo. Sim. Então é aquele ti, ti, ti. Marca o tempo. E eu gravava vozes. Eu tinha uma produtora, trabalhava com música e tudo mais. E eu descobri que na música, a maioria da música, a música ela é não tem muita regra. Mas a maioria das músicas, elas batem a sílaba forte da palavra no tempo forte do metrônomo. E aí eu falei, cara, e se a gente trouxesse isso para comunicação? Aí eu fui para um colégio que a gente faz um trabalho e botei um telejornal com a criança lendo, não cantando, lendo, no metrônomo. Tinha um menino que era gago. Tu acredita? Caramba. Que Não. Ele parou de gaguejar? Uau.
Olha aí. Aprendeu o tempo. Olha o impacto, né? O impacto. É sobre isso. Você tá entendendo? Aí entra uma coisa que eu acho que dinheiro nenhum paga. E é isso que eu queria trazer para você, empreendedor, empresário que tá aí. Que quando a gente faz algo que você vê que, cara, tá mudando a vida das pessoas, aquilo de fato vale mais do que qualquer tipo de pagamento financeiro, qualquer recurso. O que vocês acham? Melhor do que talvez a produção da vida ali é a continuidade dessa vida. Uau. Quando você falou de ser adotado, a gente lida com muitas mulheres que são mães crecheiras na nossa comunidade. O que é uma mãe crecheira? Ah, Carol, eu entendi mais do que esse assunto que eu. Mas basicamente, as mães precisam trabalhar para sustentar. São mães solteiras. Ok. Porque Entendi. o pai sabe lá onde está, Sim. né? E tem... Como diz o Afonso Padilha, foi comprar cigarro. Ele não voltou mais. O Paraguai nunca mais voltou, né? Então ele foi comprar carregamento de cigarro. E aí as crianças são filhinhas de crianças que vêm com essas senhoras. Sim. Né? Então quando elas vêm para as nossas atividades, as crianças lotam os nossos ambientes porque uma senhora, que é mãe crecheira, cuida de todas as crianças. E eu acho isso sensacional. É muito demais. A gente fez uma ação agora na comunidade e a gente conheceu uma mãe que tem 12 filhos e 35 netos. E aí uma das declarações, quando a gente chegou lá para fazer a atividade, a gente sempre visita. Porque também, assim, aí 3 lá dessa comunidade, acho que não tinha muito o que fazer, falou assim, vamos engravidar? É a realidade. O que temos para hoje, Pink Cérebro? Vamos engravidar, né? Vamos engravidar e popular o mundo, né? E elas conseguiram, aí nasceram 3 crianças, que a diferença da data de aniversário é 3, 4 dias, de uma para outra. Cara, e a gente chegou na comunidade exatamente no dia que eram os aniversários das crianças. Só que não tinha feito nada. Quando eu percebi na nossa conversa, no meio da nossa atividade, que tinha essa situação, eu pisquei já para a Viviane, que está ali nos observando, fui no ouvido dela e falei, vai lá, compra um bolo, vamos impactar a vida, porque não é só sobre dinheiro, não era só uma pavimentação, não era só sobre dar um guarda-roupa, era construir memória, era construir vida, é construir esperança. Fizemos uma pequena festa rápida ali para essas 3 crianças e foi impactante e isso não tem preço. Uma das crianças nos abraçou e falou assim, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Aí você me pergunta, o que vocês levaram para lá? Vocês levaram, sei lá, um curso de profissionalizante, roupa? Não, a gente levou um bolo, uma vela e demos para essa criança esperança. Ela falou assim, caramba, felicidade, felicidade. Então isso é impactar. O mundo está girando, a vida tá indo e a gente precisa impactar vidas, se aproximando de vidas, mais do que simplesmente o dinheiro. Eu vou colaborar com o que você falou da seguinte forma. Pessoal, tem muita gente que tem muita habilidade em fazer dinheiro. É uma habilidade nata da pessoa. É o famoso toque de Midas, onde ela toca vira ouro. Mas eu quero saber como é que tá dentro da sua casa, como é que tá as suas relações interpessoais com o mundo, como é que você vê, como é que você enxerga o mundo, como é que tá a sua espiritualidade, a sua conexão com algo maior, com o divino, com Deus. E tem pessoas como essa mãe de 12 com 35 netos. 35 netos. Fora os agregados. Você viu que impactou, né? Fora os agregados. Fora os agregados. Não vamos falar de agregados, senão a gente vai bater 300. Então, assim, e eu fico pensando que tem pessoas, todos nós temos habilidades. E tem pessoas que têm habilidades muito conectadas com o emocional. Porque, assim, para você adotar 12 crianças, caramba, meu amigo, tu tem que ser muito bom. Eu vim de uma família que o meu avô nunca teve, meu avô e minha avó nunca tiveram um filho, mas adotaram 11, né? Caramba. E 4 da mesma mãe, que foi deixando os meninos na porta da casa dele, né? No Goiás, minha mãe foi deixada e minha avó falava assim, eu vou dar banho, vou dar o leitinho aqui, mas amanhã não sobrevive. Foi dessa mãe Dirce, dessa avó Diola, que eu nasci. Uau. E olha só, lá atrás, por causa do cuidado dos meus avós, que adotaram criança, impactou a vida da minha mãe, que me teve,
E hoje eu tô aqui, graças a Deus, tentando fazer alguma coisa, me aproximando de pessoas. Talvez seja esse o sentido da gente querer ajudar tantas crianças, porque talvez isso seja o que nos motiva, seja o vetor, né, pra gente Sim. continuar ajudando crianças. Não, e por que eu tô trazendo isso? Porque, cara, eu lembrei de uma história, eu participo de um grupo de empresários, que eu vou até soltar essa história lá do Se Aproxime Mais, do Instituto, que é o seguinte, eu fiquei muito... Foi até engraçado, porque o que acontece? É um conselho, aí são vários empresários discutindo sobre problemas que enfrentam na empresa. Porque a vida do empresário, vocês empreendedores sociais, sabem que não é fácil, é difícil. Não. E aí foi engraçado, teve um lá que falou assim, não, porque eu trabalho, eu não vou citar o nome dele, mas assim, eu trabalho com negócio de ponto eletrônico, reconhecimento facial, eu tenho 4 funcionários, aí ele faturava muito bem, sabe? Dava meio-dia, aí um dos clientes dele era bem grande, uma rede de supermercados bem grande aqui, e aí ele, ai, minha vida tá, sabe, sabe aquele cara que tipo assim, tem dinheiro, aí trabalha até meio-dia. Calma, Siri. Não, Siri. A Siri, ela costuma falar com a gente, né? Tá Mandar na gente. Não foi chamar. E aí, cara, ou seja, era uma vida que muitos de nós, eu confesso a você, gente, eu queria, com faturamento alto, trabalhando até meio-dia, pra poder passar a tarde inteira com os meus filhos. Pô, legal, né? Só que aí o que acontece? Esse cara, você viu um vazio nesse cara. Então, assim, ele chegou num patamar de conseguir a parte financeira dele ser muito equilibrada, muito boa, porém faltava algo. E é isso que eu quero trazer nesse podcast. Isso não seria talvez o pobre de espírito, que ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Né? E aí falta propósito. É isso. Quando tem propósito... Mas é onde eu quero chegar. Olha só, aí até brinquei com ele nessa hora, que eu gosto de fazer umas piadinhas, aquelas piadas da quinta série, que a gente nunca saiu, né? Aí eu falei, cara, você tá sem... eu tô sem emoção, sabe? Eu falei, xinga um policial e sai correndo. Você vai ver... um problema. Você vai ver uma emoção gigantesca, você não vai ter... Mas assim, brincadeiras à parte, eu falei, mas cara, agora brincadeira, o que tá faltando pra você é propósito. E talvez, espero, eu não vou citar o nome dele, mas espero que você veja isso aqui, e talvez seja, já que você tem esse motor financeiro, se juntar com uma instituição... Aí se aproxima. Se aproxima mais. Se juntar com a instituição e, cara, às vezes até descobrir soluções dentro da comunidade. Porque eu sou um cara da comunicação que eu vejo na minha vida, para tudo onde eu olho eu vejo comunicação. No seu óculos redondo, na sua blusa, no seu jeito de sentar, no seu nervosismo. Agora ela não tá mais nervosa. Agora já tá em casa. Libera geral. Agora tá tranquila. Então o que eu vejo? Eu gosto sempre de ver soluções em tudo. Tudo que eu vejo eu gosto de ver soluções e para um mundo melhor. E se você, meu amigo, tá com a tua empresa, toda empresa passa por dificuldade. E você ter novas conexões, fazer novas sinapses neurais, isso pode ajudar muito para o seu negócio. Então, por isso que eu digo assim, e tem uma coisa também que é muito importante, que eu queria que vocês comentassem, que é o seguinte, que é se conectar com Deus. Quando vocês trouxeram isso no começo, quando tem uma empresa que ela, já a primeira coisa quando ela entra num lugar, ela fala de Deus, cara... já muda, né? Já arrepia, né? Já arrepia, já... Fala pra gente, assim, como é que a gente consegue, por exemplo, como é que vocês enxergam essa conexão do impacto social com o empreendedorismo capitalista? Olha só, Marcos, eu sempre tive uma dificuldade de algumas pessoas falarem que amam a Deus e não amam ao próximo, ou pelo menos não demonstram esse amor ao próximo. Então, se aproximar do outro é se aproximar de Deus. Uau. Né? Você vê até nas escrituras que se resume os 10 mandamentos, aqueles que muita gente fica super bitolado ali nos 10 mandamentos, mas Jesus resume em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Uau. Cara, se você ajudar alguém, você tá cumprindo tudo, né? Então tá sobre o outro. E a gente percebe que essa questão divina, essa questão elevada, nunca foi contra se ter. Não tem problema o empresário ter, o empresário ser bem sucedido, tem problema não ter propósito naquilo que se tem. Sim. Porque quando você tem muito, você não consegue segurar
É porque você precisa extravasar e jogar para frente isso. E isso volta, você sabe que é a lei da vida, né? Uau. É a lei da vida. Então, se aproximar de pessoas nesse meio capitalista, é ajudar pessoas, né? Se vai ser com dinheiro, se vai ser com patrocínio, não sei, a gente não sabe. Mas o importante é ter propósito naquilo que se faz. Não, e eu trago um complemento no que você falou que é interessante, que é o seguinte. Já aconteceu muitas vezes, incontáveis vezes, da história de uma pessoa, sei lá, ter uma empresa, ou ter um propósito, ou ser um esportista, ou ser um palestrante, ou ser um defensor de alguma causa, e no dia seguinte ele estourar. Agora é na internet, mas antigamente era na televisão, ser descoberto. É o famoso ser descoberto. Então, o que acontece? Tem muitos empresários, e é isso que eu quero atentar para você que está assistindo a gente. E se você estiver pensando dessa forma, abre a cabeça e... Eu tenho tatuado isso aqui, que é equilíbrio. Equilibra. Que é o seguinte, se Deus falar que amanhã você vai ser a empresa, a maior, a mais rica empresa do mundo, você vai ser, não tem ninguém que vai... É uma definição que é assim. Então, para que você ficar nessa racionalidade de não, porque esse ano eu vou crescer 6% e aqueles aqui eu tenho que investir tanto, eu não posso não posso desviar o meu foco. Você querendo crescer 6% e Deus querendo fazer você crescer 600%. Exatamente. Mas é isso, é o famoso, o meu sogro ele fala um termo que eu acho muito bonito que chama paradoxo da vida, que ele fala, para as coisas voltarem, elas precisam partir. Ou seja, para o dinheiro que você ganha, você não pode ficar só, meu Deus, números, crescimento, você deixa partir. Tem um provérbio francês também, que para encher a taça de champanhe, você tem que primeiro esvaziar. E às vezes você já está com a taça cheia e você quer mais, mas você não esvaziou. Então, esse esvaziar é se doar, é propósito. Sim, né? E é isso que eu estou querendo trazer aqui agora. Porque, olha, um tema interessante, que o Aproxime Mais, inclusive, o Instituto Se Aproxime Mais está começando a enveredar para lá, é a Lei Rouanet. E o que eu acho legal da Lei Rouanet? Só para a gente falar sobre esse tipo de marketing, que é o seguinte, a Lei Rouanet, ela é uma lei de incentivo cultural que você escreve um projeto, você é aprovado e você vai em busca de recursos, geralmente com empresas de lucro real, ou seja, empresas grandes. E o que acontece? O imposto, ou parte do imposto que seria pago para o governo, essa empresa destina para um projeto social. Exatamente. Gente, mágico. Só que aí o que acontece? Existem algumas contrapartidas. Então, como a gente está falando de cultura, podem ser apresentações de música, de teatro, de dança. Então, assim, é um marketing tão ganha-ganha que eu vejo com isso. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Eu só trouxe esse exemplo da Rouanet, não é para... Esquece o Rouanet, é só para a gente pensar no Instituto Se Aproxime Mais como um parceiro social. Isso existe? Eu tô falando alguma coisa inédita aqui. Parceiro social, Carol. Senão eu falo que domino todo o negócio aqui. Carol, existe? Se não existe, tá valendo. Vamos batizar isso aí agora? Vamos batizar agora. Não, porque assim, é parceiro social. É um parceiro social. Porque a verdade é que o Estado, ele nunca consegue chegar até até a ponta e atender todo mundo, né? Então, as instituições, por isso que nós somos empreendedores sociais, porque o Estado não tá lá na quadra G da Água Quente, lá da Vila Buritis. Mas a gente chegou lá. A gente tá na ponta lá, né? Então, por isso nós somos esses empreendedores. Então, essa parceria mesmo social, essa destinação, como pela Lei Rouanet, o Estado talvez não vai conseguir chegar lá na Chácara 94, lá no Pôr do Sol. Mas no final do final. Aí quase que a gente não vai. Onde o Judas perdeu a Exatamente. Né? Porque a bota ele já perdeu um pouco antes. Mas quando o empresário faz essa parceria com a instituição consegue chegar lá muitas vezes onde o Estado não conseguiu chegar. Uau. Cara, e assim, quando eu falo de parceria social, eu vou pegar, vou alucinar aqui agora. Vamos trazer. Eu gostei desse termo aí. Mas assim, gente, eu brigaria, lutaria, e contem comigo. A gente só precisa criar um nome e fazer isso chegar ao ouvido de quem interessa. Mas, por exemplo, os eventos que acontecem ali no Ulisses Guimarães, no Centro Cultural, no Centro, eu não sei se é empresarial, Centro Ulisses Guimarães. Centro de Convenções. Centro de Convenções. Boa, muito obrigado. A Carol é memória de elefante, ela sabe tudo. Eu tô tentando lembrar aqui. Mas enfim, Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Você imagina se em todo evento tivesse baristas
treinados Olha aí. e recebendo. Não tem que ser nada para divulgação. Eu vou ceder um espaço. Meu amigo, Não. você deu espaço para E divulgação. baristas treinados com uma história de vida, de superação, porque alguém foi lá, uma instituição, fez um impacto Perfeito. por causa dos parceiros sociais, conseguiu chegar lá, mudou a vida. Aí é o que foi adotado, é o que não tinha mãe, é o que o pai foi assassinado, mas está lá mostrando que na vida tem E esperança. que deu uma volta por cima. Por causa do Não, café. E olha só, agora a gente vai falar sobre empreendedorismo bem rapidamente. Só uma pincelada, gente. Eu, como um especialista nessa área de comunicação e de vendas, eu falo, ninguém compra com razão, ninguém compra com números. Você precisa saber só para saber se você consegue pagar. É. Mas a gente compra com coração. Qualquer produto, qualquer serviço e qualquer ideia, que é o que a gente está falando aqui. A gente compra com coração. Agora você imagina, você no seu evento, você fez um evento, alugou o Ulisses Guimarães, tá querendo trazer aquela experiência rica, porque é uma experiência rica que conecta com o coração, você vai vender mais. Olha aí, empresário, vamos lá, onde eu tô querendo chegar. Aí você chega lá, tem um barista especialista que ele vai te contar o processo, que uma vez eu escutei uma história, eu não sei se eu vou conseguir replicar ela, mas aí você me corrige, mas de um grão japonês, um café japonês, que ele tem até Jaco Bird? eu não vou lembrar. Mas eu lembro como é que chama? Do filtro, não, Do método. do método. Que ele tinha um monte de risquinho assim, ó, sabe? Ele era bem diferente, porque ele explicou pra mim que lá Não no é a Japão... V60, não? V60. A Não, a V60 é o método, não é? É o método, é. Isso, era Mas V60. é a Hario que faz a extração da V60, que dá um café brilhoso, lindo. Já né? tô com uma aula aqui de café. E aí, cara, olha o que aconteceu. Se eu chegasse lá nesse lugar e só pedisse o café, eu ia apenas tomar um café. Mas ele me contou uma história. Ele falou até da água do Japão. Da temperatura da água. Temperatura. Se eu salvo engano, era 180 graus. Da granulometria, o quão fino ou quão grosso é o seu... como você vai moer o seu café. Eu já percebi muitas pessoas mudando a mente, brilhando os olhos. A experiência muda. É uma experiência. É uma experiência. Então, empresário, olha aqui do que a gente está falando. A gente está falando de experiência. Então, hoje eu quero trazer essa provocação para vocês procurarem, quem estiver assistindo esse podcast, sejam centenas, sejam 10 pessoas, seja uma pessoa, entra em contato com o Instituto Se Aproxime Mais, para você ter ideias, para você tomar um café, para você unir as marcas, para isso o bem, a gente fazer essa corrente do bem. E claro, quando a gente está junto de Deus, quando a gente está junto de pessoas boas, isso vai... Não tem como dar errado. Não, e vai... ecoa pelo mundo inteiro e vai... Então, assim... Curiosamente, já estive em alguns eventos convidado por amigos que viram já o projeto Tal Café, e eu levava alguns jovenzinhos que eu tinha formado, e a gente fazia essa explicação. As pessoas ficavam maravilhadas, o evento ganhava valor, É isso que as eu tô pessoas falando. saíam ali, poxa, ficava mais tempo ali, Sim. né? E tinha esse impacto social. Olha que coisa maravilhosa. Não, cara, né? esse para mim é o resumo do ganha-ganha. É quando você ajuda o mundo, você torna o mundo um lugar melhor, você consegue gerar valor para sua marca, você consegue vender mais, porque como a gente diz, o empresário ele Gera precisa valor. vender, ele precisa vender. Só que, cara, venda com impacto. Quando eu descobri, eu vou assim, a gente está se encaminhando para o final, mas eu queria deixar uma história minha para vocês. Quando a gente criou o estúdio podcast portátil, o meu intuito era resolver um problema que eu vivi. A gente gravava com as crianças que eu precisava de um microfone de podcast sem fio. Eu vi quais são as ferramentas de comunicação que tem atualmente. Tem um telejornal. Aqui a gente faz a oficina de telejornal com as crianças. Tem o podcast. Tem programas de auditório. E fui mapeando algumas ferramentas, algumas linhas ali que eu poderia seguir. Eu falei, podcast, eu falei, como é que eu faço isso? E de uma forma... E aí surge o estúdio podcast portátil. E aí, dentro da escola, um pai falou, eu quero isso pra mim. O que é isso? Não, microfone de podcast, você consegue gravar em qualquer lugar. Inclusive, é um pitch para você que está assistindo. Se você quiser gravar o seu podcast em qualquer lugar, para fazer mais vendas para sua empresa, gerar autoridade para o seu canal, para sua rede social, para o seu Instagram, para o seu YouTube, estúdio podcast portátil.
Grave seu podcast em qualquer lugar usando somente o seu celular. E aí, nessa promessa, o que eu fiz? Encantei um pai de aluno, que falou, eu quero isso pra mim. E ele comprou. Caramba! E eu falei, ué, era para as crianças, eu nem ofereci para adulto. Eu sofri uma venda como Ou seja, o adulto era criança, o né? adulto era uma criança. E aí eu comecei a ver que eu poderia vender isso para o Brasil. E comecei. E hoje o Estúdio Podcast ele já foi vendido. Ele é vendido a nível Brasil, vendido para todo o Brasil. Eu digo que é um número pequeno, visto que a galera vende por aí, mas para mim é um número tão grande, que são 560 equipamentos vendidos, ou seja, 560 podcasts iniciados. E eu recebi um depoimento, e é isso que eu queria trazer nessa nossa conversa, que é o seguinte, eu recebi um depoimento de uma pessoa que ele falou assim, Marcos, você revolucionou o podcast no Brasil. Aí eu falei, não, mas calma. Aí eu falei assim, gente, é muito grande. Mas assim, muito grande em relação a quê? Muito grande em relação a quem? Para a vida daquele cara, eu revolucionei. É muito grande. É muito grande. É por isso que se você fizer para uma pessoa... É isso que eu quero trazer aqui agora. Então, assim, eu me senti até assim, eu falei, não, que isso, cara, é muito para mim, ainda tô começando. Mas na verdade não é. Porque se você impacta uma vida, se você melhora, se você transforma, se você ajuda uma pessoa, é muito grande. Então é isso que eu quero trazer nesse podcast. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, inclusive para aquela câmera ali, para, claro, visitar o Instituto Se aproximar mais e falar um pouco desse propósito, que isso é um propósito muito bonito que vocês têm, que surgiu de dentro. E eu acho que tudo que surge de dentro para fora das nossas entranhas, para fora, que é uma história que você sentiu na pele, você viveu, corre ainda e vai correr sempre nas suas veias. Espero que corra. Continue correndo sempre, a gente não perca nunca nossas raízes, as nossas origens, que a gente sempre honre também o lugar de onde a gente veio, que a gente honre sempre os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, independente de a gente concordar ou não com quem ele foi, com quem ele é. Eu acredito que honrar, eu trago isso pela minha mãe, porque ela falou assim, eu não te abandonei. Eu falei, eu nunca pensei isso. Eu nunca pensei nisso. Porque eu acredito em Deus. Deus não ia deixar você fazer isso. Então eu acredito que o caminho de cuidar. foi só um tempo, um período. Foi um tempo. Então voltando aqui agora. Mas é isso. Então eu queria que vocês falassem sobre isso para aquela câmera e deixassem esse. Vamos lá, Carol. De Vai dentro, você, lá de é dentro. você, vai. Faz esse Solta, convite. solta. Faz esse convite. Queria convidar todos vocês para se aproximarem mais. A gente, muitas vezes, como foi dito aqui, a gente sente esse vazio e parece que não é só sobre o dinheiro, e não é só sobre o dinheiro, não basta só o dinheiro, mas a gente poder olhar para o outro nos olhos, né? Essa justiça social, né? Não é só você entregar algo material para uma criança, não é só entregar um presente, mas é você poder fazer aquela criança se sentir especial. Uau. Sobre isso que você falou do mundo, né? Que para aquele cara, aquilo dali foi grande. Nesse dia que a gente entregou um bolo que pra gente é tão pequeno, para aquela criança mudou o mundo dela. O que ela disse? Hoje é o dia mais feliz Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E é tão sincero, né? Ela veio correndo num abraço tão sincero. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Então, para aquela criança, aquele pequeno gesto mudou o mundo dela. Eloá. Para aquele momento mudou o mundo dela. E aí a gente quer deixar esse convite para que você se aproxime de pessoas, para que você se aproxime de Deus, para que a gente possa fazer pequenos gestos que vão mudar o mundo de várias crianças. Uau. Fred? Então, sem propósito, a gente não saberia fazer outra coisa. Esse propósito de ajudar pessoas, de se aproximar de pessoas. É emocionante sua história, que eu sou chorão, eu já estava querendo chorar aqui com sua história, e a gente vê propósito nisso. Então, se aproxime mais é sobre isso, é sobre você ajudar crianças, jovens, adolescentes, mulheres, é sobre você tomar um café. E aí eu convido já, você vem tomar um café com a gente, Uau. vem ouvir essas histórias que mudam vidas e ajudar a mudar vidas também.
Inclusive, Marcos, está super convidado aí no nosso projeto, na nossa cafeteria, Show. porque lá o pessoal sempre vai falar assim, lá o espaço é tão legal, desconstruído, por que você não faz um podcast aqui? Poxa, já temos o podcast aqui, é o Marcos, e a gente tá nessa empreitada. Nas redes sociais nós somos Se Aproxime Mais, Legal. YouTube é Se Aproxime Mais, no Instagram é @Se Aproxime Mais, Legal. tudo isso só pra gente se aproximar. Convite aceito. E ele não faz só café, ele faz também um bolo de café com cobertura. Agora eu de vou chocolate. falar, o melhor de Brasília, e que as outras cafeterias dos meus amigos não me escutem, é o melhor bolo de café de Brasília. Bolo de café? Olha, então já tá. Esse convite tá aceito, já. O próximo podcast a gente pode gravar lá. Não, então a gente tem que gravar. A gente vai gravar o Vamos próximo. gravar o próximo. Então, assim, ó. Cara, mas, ó, o convite foi. Como diz um conselheiro meu, não, foi um convite sexy. Essa é a intenção. Cara, O bolo café de é sexy. é, O café é sexy. o bolo de café com cobertura de chocolate e mais um café com histórias. Café com histórias. Muitas histórias. Então, esse vai ser o tema do nosso podcast. Um café com bolo Por de café. diversas e muitas vezes histórias. eu me lançava nas redes assim, vem aqui, me conte sua história e eu faço um café pra Uau. você. As pessoas me contavam a história e eu fazia um café. Uau. E eu não precisava falar mais nada, eu só ouvia a história. É sobre Caramba, isso. Que legal. É sobre Olha, gente, esse podcast foi sensacional, uma energia muito boa. Acho que vocês sentiram, mesmo do outro lado da telinha, vocês conseguiram sentir que energia legal. Contem comigo. Eu A me deixei. gente vai contar mesmo. Eu me deixei muito disponível lá no. A gente vai querer gravar outros podcasts. Isso, vamos combinar, com certeza, gente, porque é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta que tem que realmente chegar ao maior número de pessoas. Tá chegando agora também as eleições, estão chegando as Sim. eleições. Então, assim, isso aqui, espero que isso chegue, sim, à comunidade. Nas últimas eleições, aquela que teve de, acho que, vereador e prefeito, se não me engano. Sim. Cara, é muito legal, assim, muitas pessoas compraram o estúdio podcast, foram para a comunidade, conseguiram dar voz às pessoas que muitas vezes elas estão e se sentem esquecidas. Então, assim, vocês estão entendendo? Eu toda hora me arrepio. Eu não choro não, me arrepio. No próximo podcast eu vou explicar o nome do projeto do café, que é Tal Café, que partiu de uma proposta dessa, de conversar com a fé, conversar com a política, conversar vários assuntos. Uau. E aí eu dei um talking, Aham. é um tal café, uma Legal. conversa com a fé, é uma conversa com café, e aí o final da tarde, aquele solzinho tá descendo, aí você fala assim, que tal um café? Muito Né? bom. Então é isso, meu povo. Que é isso? Muito obrigado, Cara, Fred, valeu. Carol. Obrigada. Vivi, vem cá pra você aparecer aqui pra gente dar um alô aqui. Essa é a Vivi, a nossa vice-presidente. Dá um oizinho assim. Olá. E vamos fechar esse podcast em alto estilo com a equipe reunida. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço e até o próximo. Até o próximo. Viva a voz. Se aproxime mais. Se aproxime Em mais. cima e mais. Aproxime mais. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo Viva a Voz podcast. Valeu.